Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Então, oremos. Senhor Deus amado, te agradecemos por mais um dia, Senhor, por podermos estar aqui para aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Nos ilumine, se revele a nós para que possamos compreender quem Tu és e possamos andar, Senhor, na Tua presença aqui na terra, de modo digno, Senhor, cumprindo todos os Teus mandamentos, Senhor, todas as Tuas ordenanças, Senhor, e engrandecendo o Teu nome. E te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, quem estava aqui domingo passado, lembra o que a gente falou? Então, a gente começou falando sobre, finalizando, na verdade, os ofícios de Cristo. Então, domingo passado a gente terminou falando sobre o reinado, como Cristo reina, e a gente viu, então, depois dos ofícios, que são 3, né, profeta, sacerdote e rei, a gente viu, então, como que a redenção que Cristo conquistou pode ser aplicada a nós. E o porquê que ela precisa ser aplicada a nós. Porque nós estamos num estado, numa condição de pecado. E, naturalmente, como a Bíblia diz, não há um justo, não há um sequer, não há quem busca a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Romanos 3 e Salmo, não me lembro o Salmo. E a gente parou na pergunta, então a gente viu como o Espírito Santo pode aplicar essa redenção conquistada a nós, e a gente parou no último domingo na pergunta 31, que é o que é vocação eficaz, a gente não terminou ela. Então a resposta dessa pergunta é a seguinte: vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo-nos de nosso pecado e de nossa miséria, iluminando o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo, e renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Então, esse é o breve catecismo que a gente está estudando, um dos símbolos de fé da nossa igreja, e ele sintetiza bem a nossa fé, como nós enxergamos a Bíblia. Então, aqui a gente está falando sobre vocação eficaz, que é nada mais do que simplesmente chamado. Então, a gente já começou isso aqui, a gente viu que vocação significa chamado, a gente entende normalmente chamado exterior, que é a pregação do Evangelho, e o chamado interior, que é o Espírito Santo mesmo, agindo na vida do crente, transformando, renovando, para que ele possa eficazmente vir a Deus, aceitar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecer que não há salvação em outro nome a não ser Jesus Cristo. Então, esse chamado interior, ele supera qualquer resistência do pecador, que está naturalmente inimigo de Deus. Ele supera essa resistência porque nos transforma, nos capacita agora, como a pergunta fala, a resposta fala, abraçar a Jesus Cristo. Então a gente viu que o chamado exterior, a graça do Evangelho, é ofertado aos pecadores, e no chamado interior, que é a atuação do Espírito Santo, individualmente, em cada um dos eleitos, a graça do Evangelho não é somente ofertada, mas ela é concedida aos pecadores. De forma que agora somos regenerados, a fé é operada em nós e podemos agora, de fato, crer no Senhor. E a gente viu que esse chamado restrito esse chamado exterior, esse chamado interior é mais restrito que o chamado exterior, onde a gente tem um versículo muito famoso de Mateus 22, 14, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A gente viu, então, rapidinho sobre a ordem da salvação, a ordem lógica para a salvação, onde é racionalmente necessário que primeiro venha a regeneração, a atuação do Espírito Santo, nos transformando, nos dando um novo coração, para que possamos, então, ter fé. Crer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, primeiro tem a regeneração, precede, logicamente, a fé e a justificação. Então, é operada em nós essa regeneração de forma monergística, que significa apenas um atuando, que é Deus. Então, a salvação pertence ao Senhor. Ele opera em nós sem a nossa cooperação. Então, hoje, talvez, a gente vai chegar até a santificação, a gente vai ver sobre atos que são monergísticos, que são operados em nós, e depois atos que nós precisamos cooperar também, que precisamos trabalhar junto, obviamente, com o Espírito Santo para desenvolver a nossa salvação. Então a gente terminou falando sobre o chamado forçado, onde tem aquela afirmação caricaturada, sobre a vocação eficaz, que fala que pessoas não creem nessa vocação eficaz porque falam que pessoas são arrastadas ao céu, esperneando e gritando, enquanto que pessoas que queriam ser salvas vão para o inferno. E a gente viu como isso é uma caricatura. A gente começou falando que não há ninguém por si mesmo que queira ser salvo, citando lá Romanos 3, 10 a 12, que é o texto que eu citei agora há pouco, sobre não há um justo sequer, não há quem busque, todos extraviaram, todos são inúteis, e que ninguém que foi salvo, que está sendo conformado à imagem de Jesus Cristo, não queira ser salvo. É totalmente ridículo. Muito pelo contrário, a gente vê pessoas que foram salvas e regeneradas sendo torturadas,
maltratadas, sendo levadas aos leões e cantando hinos e louvando a Deus, reconhecendo que a sua salvação, que é a eternidade, foi realmente revelada e os céus, a porta dos céus foi aberta para aquela pessoa. Então a gente viu como isso é uma caricatura que muitos falam por aí para forçar as pessoas a pensar que a vocação eficaz é algo surreal, mas não é. Muito pelo contrário. Então, começando agora, algo que a gente não viu domingo passado, a gente tem a questão da Escritura, né? Então, onde que fica a Escritura nessa vocação eficaz? Na operação do Espírito Santo. Ele precisa das Sagradas Escrituras? Sim, não? Sim. Lembra que a fé, a gente falou muito sobre a fé não ser um salto no escuro. A fé tem um conteúdo. Tem algo por trás da fé, não é simplesmente uma credulidade, algo que você não conhece. Como que você vai amar a um Deus que você não conhece? Como é que você vai ter um relacionamento com Deus em que você não conhece? Como é que você vai confiar em Jesus Cristo se você não conhece? Então a fé tem um conteúdo que está revelado nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, em nenhum outro lugar mais hoje em dia. Então o chamado interior, ele usa tanto o Espírito Santo como as Escrituras. Não se pode remover nenhum nem outro. É necessário os dois. Sem o Espírito Santo, ninguém vai ter os olhos abertos. Ninguém no seu coração de pedra, extraviado, inimigo de Deus, vai buscar a Deus, como as próprias Escrituras falam. Então é preciso tanto as Escrituras, o Espírito Santo agindo na pessoa, como o conteúdo da fé, sendo aberto e revelado à pessoa para que ela possa crer realmente quem é aquele Jesus Cristo, que não é revelado naturalmente aí nos céus. Por isso é necessário os dois, ambos. Então o Espírito Santo nos convence do pecado usando o quê? As Escrituras. Como é que a gente sabe que somos pecadores? É Romanos 3:20, parte B do versículo. Pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Ou Paulo também, em Romanos ainda no capítulo 7. Se não fosse essas Escrituras que me dizem que... Qual que é o pecado que ele coloca lá? Não cobiçarás, né? Aí ele fala que pelas Escrituras eu tenho o conhecimento que sou pecador. Certo? Então é pelas Escrituras que eu reconheço que estou em pecado. É pelas Escrituras que fica evidente que a ira de Deus está sobre todos. Não somente pelas Escrituras, mas a ira de Deus se revela pela natureza sobre todos. Mas é pelas Escrituras que eu tenho agora o anúncio do Evangelho, das boas novas. Que a ira de Deus pode, e ela foi aplacada para os seus eleitos. Então Jesus Cristo, ele apaciguou, ele fez paz, tornou o nosso relacionamento com Deus em algo pacífico, não mais em ira, mas por meio de paz. Então é pelas Escrituras que a gente conhece quem nós somos, quem Deus é e o caminho para a salvação. Certo? Então é muito importante os dois. Não existe vocação eficaz, não existe chamado, não existe aceitar o Evangelho se não tiver o Espírito Santo atuando, como as Escrituras sendo proclamadas. É necessário as Escrituras, não tem como se salvar do nada. E isso entra, então, numa parte muito importante que a gente fala bastante, que é o papel do Espírito Santo, que é iluminar os crentes. Então, esse é um dos principais problemas do ser humano, porque na nossa predisposição, na nossa natureza, nós somos o quê? Avessos a Deus, contrário à verdade. Deus da verdade, Jesus Cristo que é a verdade, nós somos contrários. Não queremos a verdade, muito menos o Deus da verdade. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19. Então, Efésios 4, 17 ao 19, eu vou ler aqui. Lá fala assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então essa é a condição natural dos gentios. Eles são obscurecidos, insensíveis, já com a sua mente cauterizada. Eles não querem a palavra de Deus, eles não querem aceitar. Calvino fala muito sobre isso, sobre a capacidade de persuadir. Mesmo que você tenha os fatos claramente revelados, a verdade claramente revelada e demonstrada àquela pessoa, ela nem sempre será persuadida, porque ela tem uma predisposição
para negar a Cristo, com seu entendimento obscurecido. Por isso que é necessário o Espírito Santo, porque a pessoa tem uma predisposição. Ela é depravada, como a gente fala, radicalmente. Todas as suas faculdades foram corrompidas pelo pecado. E sem o Espírito Santo você não conseguirá convencer a pessoa que ela é uma pecadora e precisa de salvação. Então nós somos o quê? Pecadores que não queremos a verdade e precisamos do Espírito Santo para iluminar. Essa ideia de divisão é uma ideia muito interessante para a gente pensar nisso, porque mesmo que a gente tenha os olhos perfeitos, não tem nenhum problema de visão, se não tem luz, nós não enxergaremos nada. É impossível enxergar o mundo à nossa volta sem luz. Precisamos dessa iluminação do Espírito Santo, senão estamos andando em trevas. Não sabemos onde nós pisamos. Portanto, o primeiro papel do Espírito Santo é mostrar claramente a verdade. Então, pula um pouquinho para trás, no capítulo 1 de Efésios. (17 ao 20). Quem achou pode ler, Efésios capítulo 1, 17 ao 20. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O 20 também? O 20. Ao 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, o que o Espírito de Deus faz aqui? O que está demonstrando? Ele é o Espírito, primeiro, de sabedoria, de revelação. Então, iluminando para a nossa vocação, para o nosso chamamento, para que a gente possa enxergar a riqueza, a grandeza da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é gigantesca, mas sem o Espírito Santo nos revelando todo esse grande amor de Deus, enviando seu Filho por nós, nós não reconheceremos, nós não seremos iluminados, enxergaremos a esperança do nosso chamamento. A nossa esperança é toda essa obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e para reconhecê-la e confiar em Cristo, é necessário então o Espírito Santo nos iluminando, revelando a nós tudo isso que está escrito na palavra de Deus. E Romanos 12, 2, que é um versículo muito conhecido, renoveis a vossa mente, não conformeis com esse mundo, mas renovei a vossa mente. Como é que a gente pode renovar a mente? Só se o Espírito Santo habitar em nós. É impossível um ímpio, um gentio, alguém que não tem o Espírito Santo renovar a sua mente. Ele vai se conformar ao mundo, ele vai se amoldar ao mundo. É somente os cristãos que estão agora habitados pelo Espírito Santo, que têm os seus olhos do seu coração iluminados, todo o seu entendimento, coração, toda a sua raiz, todas as suas faculdades novamente restauradas pelo Espírito Santo, coração, sentimentos, emoções e a mente iluminada pelo Espírito Santo. Só assim ele não se conformará ao mundo e renovará sua mente, reconhecendo então em Deus a esperança do seu chamamento, certo? Então é pelo Espírito Santo. Acho que é importante a gente lembrar também que tudo isso que você está falando, vocação eficaz, enfim, a ação do Espírito Santo e agora especificamente a iluminação, ela não é somente para os ímpios, violentos, cruéis, assassinos, porque por vezes pode passar pela cabeça de alguém, né? Que as outras pessoas são boas, né? E por vezes até falam em Deus, até dizem, chegam até a dizer que acreditam em Deus, mas não têm a iluminação do Espírito Santo, não creem em Cristo, não seguem em Cristo, não servem ao Senhor Jesus, não andam com Cristo nem com o povo de Deus, enfim. Então é só essa questão, essa iluminação não é só para os cruéis assassinos, mas é para todo aquele que, né, não anda com Cristo, não ama o Senhor, enfim, nesse sentido também. Se revestiu de Cristo, A gente, relembrando um pouco, que a gente falou sobre depravação total, sobre como todo ser humano, por mais que pareça bom,
ele está não tão ruim quando ele possa ser, mas ele está radicalmente corrompido pelo pecado. Por mais que ele faça alguma coisa aparentemente boa, nós sabemos que Deus olha o quê? O coração, a raiz. Aí não há quem faça o bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11. Hebreus alguma coisa. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não tem quem faça o bem. Não há um justo sequer. Todos precisam da iluminação do Espírito Santo, porque todos andam nas trevas. Por mais que não sejam tão ruins quanto possam ser, ou tão ruins quanto o vizinho possa ser, precisam de fato do Espírito Santo. Muito bem, então a gente parte para eficácia, de fato. Então, o chamado interior é eficaz. E o que significa ser eficaz? Quer dizer que ele nunca falha em efetuar o seu propósito. Qual que é o propósito do chamamento, do nosso chamamento, da nossa vocação? Para a salvação. Para que Deus nos chamou? Para a salvação. Para nos libertar das trevas, para nos trazer para o reino do Filho do seu amor. Esse é o propósito do chamado, da vocação eficaz. Então, ela é da vocação, né? Então, ela é eficaz porque ela nunca deixa de efetuar a salvação naqueles que são chamados interiormente, como nós falamos. Então, como a gente já viu, nenhum eleito deixará de vir a Cristo, né? Então, João 6,44 fala que nenhum dos que o Pai me der, ele vai deixar. João 10, 27 a 30 também, que fala depois dele como bom pastor, ele fala que nenhum que o Pai der, deixará. Ninguém poderá tomar da minha mão, ninguém poderá tomar da mão do Pai. Então, Jesus Cristo e Deus fecharam a mão. Nós estamos dentro, seguros em ambos. É impossível alguém abrir a mão de Cristo e impossível alguém abrir a mão de Deus Pai. De forma que nossa salvação está bem segura. E eles deixam claro, né? Jesus deixa claro que nenhum eleito será perdido. Nenhuma das ovelhas de Cristo será perdida. Nenhuma. Então, ela é eficaz nesse sentido. Todos são chamados interiormente. Então, tem o chamado exterior, primeiro a proclamação do Evangelho. Os eleitos, então, têm a ação, a operação do Espírito Santo, e eles, de forma nenhuma, deixarão de vir a Cristo e se perderão. Certo? Então, é eficaz. Então, muitos falam que não é eficaz. Então, falam de uma certa ineficácia do chamado exterior. Então, muitos que foram chamados externamente, eles podem participar de algumas operações do Espírito Santo, das bênçãos que são derramadas sobre o povo de Deus. Vamos abrir lá em Mateus 7, 22, Mateus 13, 20 ao 21. Então, alguém abre Mateus 7, 22, e outra pessoa em Mateus 13, 20 e 21. Hebreus a gente deixa de lado por agora, Hebreus capítulo 6. Mas Mateus 7, 22 e 13, 20 e 21. Quem achou Mateus 7, 22, pode ler, por favor. Muitos naquele dia hão de dizer-lhe: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Lê o 23 também, por favor. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, esse muitas vezes é chamado de um dos textos mais aterrorizantes do Novo Testamento, onde Cristo fala daquelas pessoas que fizeram muitas coisas em nome de Cristo. É como coloca ali, fizeram maravilhas em nome de Cristo, e Cristo falou o que para elas? Apartai-vos de mim, vocês praticam a iniquidade. Então, quem eram essas pessoas? O chamado chegou nelas de forma eficaz ou não? Mateus 13 também, quem achou lá pode ler, por favor, Mateus 13, 20 a 21. A parábola famosa do semeador. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então aqui está falando sobre alguns que receberam a boa palavra, só que tinham solo não fértil, não frutificaram e logo abandonaram. A gente tem outros tipos de solos também, Marcos também, a gente tem essa parábola novamente. E aqui fica claro que na continuação desses textos, esses que abandonaram, eles não são salvos, mas apenas praticam iniquidade. João 6, vamos ler mais esse texto também, João 6, depois a gente vai para Hebreus, que a gente tem que tratar Hebreus aqui. Mas João capítulo 6... versículos 64 e 65, quem achou pode ler também.
Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam, os que não criam e quem o havia de trair. 65 também. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então aqui fala sobre a impossibilidade das pessoas irem a Cristo, se não for o Pai levando elas, arrastando elas, convencendo elas. E muitos que estavam lá, na verdade, não criam, porque não foram trazidas pelo Pai. Então esses textos aqui, eles falam sobre essas pessoas que muitas vezes estavam até no meio dos crentes, participando de bênçãos dos crentes, mas eles não eram de fato salvos. Então muitos acabam falando que por causa disso, elas foram talvez chamadas interiormente, por assim dizer, mas perderam a sua salvação. E o texto principal para isso é Hebreus. Então vamos abrir lá em Hebreus, e a gente já viu na verdade, né, que esses textos, a continuação deles, mostra que na verdade eles já não criam desde o início, né? Nunca creram de fato, como Jesus falou aqui, eles estavam lá no meio, mas não criam. Jesus Cristo sabia que eles não criam porque eles não foram trazidos pelo Pai. Aí Hebreus 6, Hebreus 10 também, a gente vai ficar só no Hebreus 6, é o texto principal que é usado para falar sobre a possibilidade de perder a salvação. Então Hebreus 6, versículos 4 ao 6. Quem achou pode ler, por favor? É impossível, pois que aquele que uma vez foram eliminados provocam o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a zombaria. Então, o que esse texto está falando? Fala que aqueles que foram o quê? Iluminados, profaram o tom celestial, mas caíram. Então, quem eram essas pessoas? Receberam a iluminação do Espírito Santo? Então, é possível perder a salvação? Sim ou não? Esse texto não é claro o suficiente para falar que pode perder a salvação? Então, muitos de fato atribuem esse texto como prova de que é possível perder a salvação, ou seja, o chamado não seria assim eficaz. Foram iluminados pelo Espírito Santo, mas caíram. E é impossível restaurá-los. Então, o que esse texto está falando? Então, muitos, pelo menos antigamente, coloca ali, hoje em dia talvez não tanto, atribuem esse texto ao pecado sem perdão. Vocês lembram o que é o pecado sem perdão? O pecado sem perdão é aquele, quando Jesus Cristo estava falando, eles estavam atribuindo as obras de Cristo a Satanás. Jesus Cristo, cuidado. Porque toda ofensa contra mim poderá ser perdoada, mas aquele que ofender ao Espírito Santo não terá perdão. Então tem muita discussão sobre o que é o pecado sem perdão, mas uma parte dessa discussão atribui a obra do Espírito Santo a negar todo o evangelho de Cristo, a ser contumaz em recusar o evangelho de Cristo, mesmo quando ele tem sido revelado àquela pessoa. Então isso é colocado como, muitas vezes, como pecado sem perdão. E isso aparece em algumas obras bem famosas. Quem já leu O Peregrino? Ninguém? Uma pessoa? 2 pessoas? Antigamente eu vi uma pessoa falando, O Peregrino foi o livro mais vendido, com exceção da Bíblia, especialmente na Grã-Bretanha. Eu vi algumas pessoas falando que se você não leu O Peregrino, como é que você tem certeza da sua salvação? Então esse Peregrino é um livro muito bom, podem ler depois, que é do John Bunyan. John Bunyan, diga-se de passagem, Charles Spurgeon falou que se você cutucasse ele, se fizesse um furo nele, vazava a escritura. Que ele ficou preso, a cela aberta, ele poderia sair contanto que ele não precasse, mas ele falou que eu pregaria mesmo assim, então ele ficou preso com a cela aberta. Não fugiu, porque para ele sair, ele tinha que aceitar a condição de não pregar mais o evangelho e tudo mais. E ele escreveu esse livro, O Peregrino. E ele tem uma ilustração, quando o peregrino, uma pessoa que está caminhando, a ideia de caminhando para o céu, ele chega na casa do intérprete, que representa a igreja. E o intérprete fala várias visões para ele, mostra várias visões, vai abrindo portas, vai mostrando várias visões. Um lugar sujo e tudo mais, o coração sendo limpo. E tem uma hora que ele abre a porta e tem alguém numa cela, numa cadeia. E ele está totalmente sem esperança, abandonado. Ele fala, é impossível, para mim não tem mais salvação, é impossível. É como se fosse crucificado a Cristo de novo. Referindo a esse texto de Hebreus 6, aquele que apostatou está velho.
E é sempre uma advertência, como eles pensavam lá, para aqueles que andam fracos na fé. Cuidado para não apostatarem na fé. E isso era muito comum naquele tempo. Hoje em dia não muito, não se fala muito. Hoje em dia em todas as igrejas por aí sobre o pecado sem perdão, sobre essa ofensa, sobre a apostasia e tudo mais. Não se fala muito porque tem muitas igrejas por aí, mas tem igrejas boas por aí que realmente pregam todo o conselho de Deus, obviamente. Então, o que esse texto fala? Analisando o texto, a gente vê como ele demonstra uma rejeição completa ao Evangelho. E também, obviamente, ao Espírito Santo. Então, Marcos 3, 29 é esse pecado sem perdão que eu estava falando para vocês. E notem que na maioria daqui, se não todos, como coloca ali dos termos usados na passagem, tem a ver com conhecimento e revelação das Escrituras. O todo do Evangelho e não um pecado específico. Que não fala de um pecado específico, mas fala da rejeição completa, da revelação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fala daqueles que foram iluminados, que provaram o dom celestial, provaram a boa palavra de Deus, mas mesmo assim não permaneceram firmes na fé. Rejeitaram, como o solo rochoso. Então o texto fala da participação do Espírito Santo, pois é ele quem confere luz e entendimento, ele é o Espírito da verdade. Ninguém pode ler a palavra de Deus, reconhecer e ter sido revelado disso aqui como foi revelado, se o Espírito Santo não estiver atuando. Então provar o dom, os poderes do mundo vindouro é conhecer aquilo que só Deus pode revelar. Então, algumas coisas foram reveladas àquelas pessoas. Mesmo assim, elas caíram. Como fala ali, caíram. E sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então, cair aqui significa o quê? Rejeitar todo esse conhecimento que foi revelado à pessoa. Foi proclamado o Evangelho àquela pessoa. O Espírito Santo chegou a iluminá-la para que ela pudesse reconhecer quem Cristo é. Mas ela rejeitou sem motivo de ignorância. Então, ela tem o conhecimento racional do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem o conhecimento racional das Escrituras, mas ela rejeitou. E isso é interessante porque a gente tem alguns que vão morrer na ignorância. E, com isso, sofrerão menos. Foi falado até no sermão passado, sofrerão menos do que aqueles que morrem no conhecimento. Vamos abrir lá rapidinho Mateus 11, 21 e 22, que fala exatamente isso. Mateus 11, 21 e 22, Jesus Cristo proclamando alguns ais. Então ela fala assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E continua. Então Cristo Jesus, ele foi o quê? A luz que andou ali, como aquela profecia lá em Isaías, que a terra onde estava trevas viu luz, grande luz, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele operou milagres ali, ele demonstrou que ele era filho de Deus, e eles não creram. Foi revelado a eles o Filho de Deus, mas eles não creram, e por isso haverá mais rigor para eles do que para Tiro e Sidom. Que se tivesse visto tudo aquilo que tinha sido operado ali, há muitos se teriam convertido. Então esse aqui está falando daquelas pessoas em que foi revelado o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, foi proclamado, e mesmo assim eles não aceitaram. Outro ponto essencial também para compreender esse texto de Hebreus é que Deus concede fé temporária para não eleitos, como a gente viu na parábola do semeador. Aqueles solos rochosos ou espinhentos que foi plantada a semente, ela chegou a brotar, mas não deu frutos. Foi sufocada, morreu. Ela não teve a fé verdadeira. Então a gente tem essa ideia bem clara de uma fé temporária, uma fé não salvífica. A gente já discutiu isso aqui sobre a diferença de credulidade, de uma fé temporária, uma fé não salvífica, da fé de fato salvífica, que a gente falou sobre aquele ponto essencial que seria o fidúcio, que é confiar de fato, não é somente ter o conhecimento racional, porque o diabo e os demônios creem e tremem, Tiago falando sobre qual proveito da sua fé, mas precisamos ir um ponto a mais, que é confiar. Então, se você ler o final ali de Hebreus, eu fechei, mas ele fala muito parecido com a parábola da semente, sobre os solos, sobre aqueles que não dão frutos. Então esse texto aqui está deixando muito claro que muitas vezes o Evangelho chega ao conhecimento racional das pessoas, mas elas de fato não têm isso no seu coração, não creem
para a vida eterna. Elas não confessam Cristo do seu coração, somente da sua boca, como Jesus Cristo fala, está só na minha boca, mas não me honram no coração. Eles não foram chamados interiormente, como a gente fala, ao ponto que seu coração foi transformado. Então aqui não está falando sobre uma perda de salvação, mas sobre aqueles que estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. E deixaram o nosso corpo, a nossa igreja, a comunhão dos santos, porque eles de fato não tinham a semente no solo bom. O coração deles não era um solo bom, porque não foi transformado pelo Espírito Santo em um solo bom. Sim. O que eu pergunto está meio relacionado com o que tu está falando aí. Citou vários textos, né, que as pessoas, textos de Mateus, que elas lá naquele dia falaram, fizemos isso e aquilo, mas o Senhor as rejeitou, né? Depois citou aquele de, acho que de Mateus também, que Jesus sabia aqueles que não criam, mas estavam seguindo ele ali. João 6. João, né? E até aquele que o traiu, né? Então, provavelmente Judas, né? Sim. Mas Satanás ainda, como fala o texto, no momento que ele vai trair, Satanás não tinha entrado no coração dele ainda. Então, as pessoas, essas pessoas, elas tinham uma vida cristã, aparentemente. Sim. Né? Estavam envolvidas ali com a igreja, com o evangelho. Uma das perguntas as pessoas podem estar conscientes de que elas estão conscientes de que elas não creem de verdade, ou elas... Vou reformular. É como saber que elas têm uma fé genuína? Porque você falou assim, que a diferença de uma fé falsa e uma fé verdadeira é que vai um ponto a mais. Mas às vezes aquelas pessoas, naquele dia, então as pessoas enfrentaram várias coisas e chegaram naquele dia achando que estavam corretas, achando que tinham uma fé verdadeira, né? Achando que tinha fé a mais, vamos dizer assim, aquele ponto a mais, mas não tinham, elas estavam se enganando, né? Como saber que a fé é genuína, que a minha fé é genuína? Sim, entendi. Então, quando a gente estava falando sobre certeza da salvação, a gente até comentou um tempo atrás, tem aqueles que sabem que não são salvos, tem aqueles que sabem que são salvos, e tem aqueles que acham que são salvos, mas não são salvos, e aqueles que são salvos, mas não sabem que são salvos. Então, a gente tem essas 4 possibilidades, e a gente tem pessoas que realmente, a gente entende que estão nos 4, porque os que não sabem que são salvos, mas depois se convertem e tudo mais. E esse que a Bíblia deixa muito claro. Eles têm uma certa confiança que estão salvos, mas não são salvos de fato. E como é que a gente sabe, tem uma certeza na salvação? Depois a gente vai falar muito ainda sobre santificação e tudo mais, e mais para frente a gente tem perguntas sobre a certeza da salvação, mas bem mais para frente. Mas se a gente olhar os textos, a própria parábola, um primeiro ponto são os frutos. Né? Hebreus 6, quando está falando, no final ele fala, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele por quem é também cultivado, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, quando a gente pensa na certeza da salvação, o primeiro ponto é, estamos sendo transformados? A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Porque, obviamente, ninguém fez isso aqui nos últimos 5 minutos. Mas você tem algum sentimento por Deus? Você quer buscar a Deus? Você quer realmente Jesus Cristo? Porque os que são ímpios, eles não buscam a Deus de fato. Então, quando a gente fala em certeza da salvação, a gente sempre vai para um lado mais pessoal. Você quer Jesus Cristo? Você realmente busca a Deus? Você tem algum sentimento por Deus? Você está vendo sua vida sendo transformada de fato? Você está cada vez mais odiando mais o pecado? Por mais que você ainda cometa pecado, você está realmente cada vez se sentindo pior cada vez que você comete um pecado? Além, é claro, da atuação do Espírito Santo, como a gente vê que o Espírito Santo foi dado como penhor em nós, né? É o nosso selo. E tem toda essa transformação envolvida, todos esses frutos acontecendo. Então a certeza da salvação sempre vai para esse lado, certo? Certo. Então essas pessoas que se envolvem com o Evangelho, elas não têm esses frutos. Elas podem ter um certo tipo de fruto e se confundir, vamos dizer. Elas podem aparentar algumas coisas. Porque, para a gente, externamente, a gente vai ver sempre a parte externa. Né? Mas a pessoa, ela consegue sondar o seu coração. Muitos podem ter a consciência cauterizada, mas você, falando, não em falar se alguém é salvo ou não, mas pessoalmente, você consegue sondar o seu coração. Então, se você quer ter certeza da salvação, você sabe se aquilo que você está fazendo, qual que é a sua motivação. Se você realmente ama a Deus,
tem algum sentimento por Deus, algum amor, por mais que não seja de todo o seu coração, você tem algum amor por Deus? Aquelas obras, aqueles frutos que estão aparentes, eles realmente são do coração? Você está fazendo aquilo por amor a Deus ou não? Então tudo isso, a salvação a gente não consegue falar para cada um assim de forma indiscriminada porque a gente não conhece o coração. Mas a nossa, por isso que a gente fala, a certeza da salvação é pessoal. A gente não pode fazer essa certeza coletiva ou por alguma outra pessoa, mas ela é sempre pessoal, porque a gente tem que sondar o nosso coração, porque a gente vai ver, estamos realmente dando frutos. Estou fazendo isso por amor a Deus, por algum sentimento. Por mais que eu seja pecador, por mais que muitas vezes eu não queira fazer algumas coisas, ou cometa coisas que eu sei que desagrada a Deus, no geral eu busco agradar a Deus. Eu busco amar a Ele e fazer o que agrada a Ele. Então é sempre por um lado pessoal. Sim, não, pode continuar. Não, acabei, pode falar. Essa dúvida do Elielton, ela é bem pertinente, interessante. E eu acho que um dos textos que nos levam a essa dúvida é exatamente Mateus 7, 21, que foi lido daqui a pouco, não é? Que diz lá que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, vocês que fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram milagres e tal. Só que é interessante nós olharmos o texto e Mateus, aqui 7, o Sermão do Monte, começa com Jesus aonde? Em Mateus 5. Então, primeiro Jesus faz toda uma exposição de quem é o verdadeiro cristão. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados, enfim, né? Todas as bem-aventuranças que está ali. Aí ele vai fazer as aplicações. Então ele está aplicando e dizendo que estes que, Senhor, Senhor, ele está vendo, são misericordiosos mesmo. Deram de beber, deram de comer, visitaram os enfermos, ou só fizeram aquelas obras espetaculares. Não é? Aí vai naquilo que o Daniel também bem lembrou aqui, a questão da motivação do coração. Qual é a motivação? Não é? Então eu entendo que o Mateus 7, 21, ele encerra, ele aplica o que ele pregou no início. Os verdadeiros cristãos, né, não farão como o Mateus 7, 21. Né? São diferentes aí. Tudo bem aí? Tudo bem. Só acho que complementando uma coisa que me chama a atenção, que essas pessoas, elas buscam argumentar com Deus através das obras exteriores. Né? Elas não falam assim, Senhor, mas olha o meu coração, qual foi a minha intenção, eu busquei. Não, eles falam, Senhor, Senhor, nós expulsamos, nós fizemos isso, fala da boca para fora, mas não fala da aplicação da aplicação. Então, acho que dando isso que o pastor falou, né, sobre o início lá do Sermão do Monte e a questão da aplicação, né? Eles buscam argumentar com Deus, mas, Senhor, nós fizemos isso. Não fala, olha o meu coração. Então, isso que você disse, né? A gente, lá no nosso íntimo, a gente sabe se a gente está fazendo ou não aquilo que Deus quer que façamos, aquilo que Deus quer. Quando a gente chega em santificação, que eu acho que não vai chegar hoje, a gente fala de algumas heresias que tem nessa parte, onde a gente tem alguns problemas, que é o ativismo, que é um pouco o que estava falando, e o quietismo, chamado quietismo mesmo, que as pessoas são quietas e buscam como se fosse a santificação uma obra exclusiva do Espírito Santo. Como a gente tem o antinomianismo, que seria contrário à lei, e o legalismo. Então, todos esses problemas são difíceis de tratar e têm afetado bastante a igreja. Ativismo talvez é muito comum, aquelas pessoas que pode se referir bem a Mateus 7, 21, 22 ali, que buscam a justiça própria. São ativistas na igreja não por uma boa motivação, mas por buscar justiça própria. Então essa é uma das heresias e um dos problemas que acontece no meio da igreja, o ativismo. É importante que as pessoas trabalhem e atuem na igreja, mas que façam com a motivação correta e não sejam simplesmente ativistas, né? Façam e busquem mais cargos, funções e coisas para fazer na igreja, mas buscando uma justiça própria. Então, esse é realmente um dos grandes problemas. Mais alguma coisa? Não sei se você vai falar mais alguma coisa sobre Hebreus 6. Um finalzinho só, mas se quiser falar. Então, lá no Hebreus 6, 4, 6, ele usa duas vezes o termo provar. Provar o Deus Celestial, provar o Espírito Santo, e provar a boa palavra de Deus. E alguns intérpretes, alguns teólogos, dizem que esse provaram, ele não
aquele crente não chegou a comer, a se alimentar, a ser satisfeito, mas simplesmente provou. Como a gente prova uma comida e não come, a gente simplesmente prova. Ai, que delícia, mas não come, não se satisfaz, não é alimentado, entendeu? Então, alguns vão por esse lado também para isso. Provaram, de fato, eles viram, eles apreciaram, eles estavam no meio, mas eles não se alimentaram, eles não se deleitaram, eles não foram satisfeitos com a palavra. Por isso, caíram. Alguns caminhos também para interpretar o termo provado lá nessa linha. Certo. E, bom, para encerrar talvez essa parte de Hebreus, para que serve esse texto então? Primeiro, para trazer humildade para a gente. Porque Pedro e Filipenses, a gente vê muito essa exortação, para que a gente possa desenvolver a nossa salvação, como Paulo fala. Para que a nossa fé seja de fato operante. A gente depois, ali, eu não sei em qual ponto, a gente vai tratar também Tiago 2, sobre a importância de uma fé com obras. E o que 2 Pedro fala? Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Então, como que a gente confirma a nossa vocação e eleição? Dando frutos. Frutos de justiça. Não frutos podres, mas frutos de justiça. Então, esse texto aqui, como John Bunyan, voltando a ler o John Bunyan, que era muito vivo no tempo dele, Hebreus 6, apostasia, o pecado sem perdão, nessa ideia de rejeitar o evangelho, buscar e confirmar a vossa vocação. Não sejam soberbos, mas se humilhem e busquem a Deus e busquem realmente sondar o seu coração, sabendo se você é realmente cristão ou não. Confirme a vossa vocação. Nós sabemos que a vocação e a eleição é o quê? É dom de Deus. Mas confirme essa vocação e eleição para o seu benefício, para a sua segurança, para o seu bem-estar, para que você possa produzir com alegria os frutos de justiça. Certo? Hebreus 10 também vai nesse caminho. Então, mais alguma coisa nesse ponto? Muito bem. Então, a gente parte para a próxima pergunta, que é a 32, que fala: que bênçãos gozam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados? E a resposta é: aqueles que são eficazmente chamados gozam nesta vida da justificação, da adoção e santificação, e das diversas bênçãos que acompanham estas graças ou delas procedem. Então as outras perguntas começam a falar o que é justificação, o que é adoção, o que é santificação. Então aqui a gente vai passar rapidinho. O primeiro ponto é que Deus nos chamou o quê? Eficazmente para um final glorioso. Glorioso. A gente tem ali a cadeia dourada lá, que fala que aqueles que de antemão conheceu, ele chamou. Aqueles que chamou, ele justificou. Aqueles que ele justificou, ele santificou. E aqueles que ele santificou, ele glorificou. Então Deus nos chamou para a glória. Então, participando agora da família de Cristo, né? Efésios 1:5, nós somos agora adotados pelo nosso Pai, para adoção de filhos. Nós somos agora parte da família de Cristo. A nossa vocação é para isso, para a glória. Nossa glória é a conformidade, a imagem de Cristo, a união que Cristo, que a gente já falou, né? União com Cristo, união que resulta em sabedoria, em justiça, em santificação e em redenção. 1 Coríntios 1:30. Então, esse é o nosso chamado. Nós somos chamados, então, para uma conformidade com Cristo. Justiça, justificação, santificação, redenção, tudo isso. E outro ponto é que as perguntas, elas começam a falar repetidas vezes, as outras perguntas, as respostas, que esse é um ato ou uma obra da livre graça de Deus. Então Deus, o quê? Apesar de nós, ou seja, não merecemos, não é por causa de nós, é apesar de nós, livremente em Cristo nos concedeu bênçãos, graças, é gratuito isso. Todas as bênçãos Deus nos concedeu apesar de quem nós somos. Apesar de inimigos, Deus morreu por nós enquanto ainda éramos o quê? Pecadores, inimigos de Deus. Que grande amor é esse? Então, apesar de nós, Deus nos escolheu, redimiu por meio de Cristo e aplicou os benefícios através da fé que Ele mesmo cria em nós. Certo? Então, isso é o que? É um ato, uma obra da livre graça de Deus, oferecida gratuitamente no amado. Então, a gente parte para outro ponto, que é o que é justificação. Então, o que é justificação? Todo mundo já ouviu tanto essa palavra, né? Justificação. Então, justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle. Somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé. Então, isso remonta muito à reforma protestante. Então, o que é justificação?
E essa é uma doutrina fundamental. Eu acho que é a terceira vez que eu falo doutrina fundamental em um mês aqui. Então, tudo aqui é quase fundamental, né? E o que mostra um pouquinho a relevância dos símbolos de fé que a gente tem. A confissão, o catecismo maior, o breve catecismo, ele realmente sintetiza a fé e ele vai direto ao cerne. Ele coloca as coisas bem mastigadas e bem fundamentais e bem importantes para que você possa saber a síntese de toda a fé com facilidade. Então, é muito importante a gente estudar isso. Então, Lutero, ele afirmou que a justificação por fé, somente pela fé, é o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. Se a gente tem errado essa doutrina, caiu. Já era. Essa igreja não é mais fiel. Então, essa é uma doutrina essencial. Calvino concordava com isso. J.I. Packer também comparava isso a Atlas, aquele titã lá que segurava o mundo. Sem essa doutrina, tudo cai. Certo? Ambos entendiam que nada menos que o evangelho em si estava em debate quando a gente discutia justificação. Porque justificação em si, que doutrina é essa? A gente tem que... A Igreja Católica crê que a justificação é pela fé? Ela crê, só que ela não crê que é pela fé somente. Certo? Então, a gente tem que entender muito bem o que é essa justificação que a gente tem em Deus. Então, a justificação trata o quê? Do principal problema do ser humano. Qual que é? A gente vai estar exposto ali diante de Deus como juiz. E Deus é o quê? Justo. E nós? Não justo sequer. Então, a gente tem esse problema gigante que nós estaremos diante do tribunal de Deus, que Deus julgará este mundo, todas as pessoas, mas nós não somos justos. Salmo 133 Davi fala que, Senhor, se contares iniquidades, quem subsistirá? Quem permanecerá? Então, se Deus realmente pegar as suas iniquidades, não tem como você sobreviver ao julgamento de Deus. Não tem como a gente sobreviver ao juízo final. Então, a pergunta realmente é, como alguém injusto poderá sobreviver o juízo final de um justo Deus? Como poderemos sobreviver a esse julgamento? A visão mundana é que muitos afirmam que podem ganhar o favor de Deus vivendo uma vida honesta o suficiente. E a gente já viu como isso é furada. Calvino, ele diferenciava muito essa questão de justiça ou virtude civil daquela externa, onde nós podemos ser uma sociedade, entre aspas, aí, civilizada, mas é um ato simplesmente externo. A verdadeira justiça, aquela que é do coração, que procede da fé, ninguém tem. A nossa justiça se compara ao quê? Trapo de imundícia. Não há um justo. Então, Gálatas 2,16 fala, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, pela sua parte externa, porque a lei é muito mais do que a parte externa, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém poderá cumprir a lei perfeitamente. Então não tem como essa visão mundana prevalecer. Todos que têm essa visão no dia do juízo final serão lançados no inferno. Então o que é justificação? Significa literalmente ser declarado ou pronunciado justo. Justo diante de Deus. Então é um termo legal. Diz respeito ao julgamento de Deus fará a todos os seres humanos. Então esse é justo, esse não é justo. Então, legalmente falando, esse aqui está justo, esse aqui não é justo. E o primeiro ponto é que essa justificação, antes da gente entrar em mais detalhes, é que ela tem o quê? O perdão dos nossos pecados. Então Deus remove os nossos pecados. Somos perdoados e absolvidos de tudo o que devemos. Então, Colossenses 2,14, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, nosso escrito de dívida foi cancelado, foi engravado naquela cruz e está lá como pago. Então, nossos pecados foram perdoados. Mas perdão é o suficiente? Basta perdoar para que possamos entrar nos céus? Não. Então, perdão não é suficiente. Nossa dívida cancelada pode, no máximo, falar que nós somos agora inocentes, mas não justos. Então, é a justiça que nos permite entrar no reino dos céus. Mateus 5,20 fala que se a sua justiça não excederem muito a dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Então, não é simplesmente o perdão que nos abre as portas do reino dos céus, mas também justiça. Então, como, primeiramente, não somos justificados? Certo? Então, na doutrina católica, por exemplo, o meio de justificação da Igreja Católica é por meio da fé, mas não somente pela fé. Então, eles afirmam que apenas poderemos ser declarados justos se realmente
nos tornarmos justos. Então, uma justiça que é própria da pessoa, é dela. Não é uma justiça de fora, não é externa, mas seria uma justiça dela. Então, a gente tem que ter também obras de justiça para ser justificado por obras. Porque a pessoa tem que ser justa para ser considerada justa, não uma justiça externa. Então, a justificação, conforme a Igreja Católica, ela é chamada de analítica, que é aquela verdadeira por definição, né? Então, solteiro é alguém que não é casado. Então, a gente não falou nada novo do que já estava definido no sujeito. Então, para ele ser considerado justo, ele tem que ser justo. Por isso que é analítico. Não tem nada de novo. Então, Deus apenas declara alguém justo quando ele realmente é. Então, a Igreja Católica, ela ainda afirma que para o ser humano ser capaz de produzir justiça, é necessário uma infusão da graça. A gente fala de imputação, eles falam de infusão da graça, que é através do quê? Do batismo e, se necessário também, como sempre é, penitências. Então, a causa instrumental da justificação seria os sacramentos do batismo e da penitência, que é considerado também um sacramento. Então, não podem ser salvos a parte da graça, infundindo a eles, fé em Cristo, mas também eles têm que cooperar com essa graça para se tornar justos. A graça é infundida na pessoa, e ele tem que cooperar. Ele pode perder essa graça, depois tem as penitências e tudo mais. Então, a justificação é por fé e por obras. Certo? Essa é a doutrina da Igreja Católica. Em resumo, ela tem essa infusão da graça, onde a causa instrumental são os sacramentos do batismo e penitência, e a justificação analítica. Fé mais justiça é igual a declaração de justo. Então, justiça tem que estar no lado esquerdo ali também. A gente tem até matemática analítica, né? Equações, igualdades e tudo mais. Analítica quer dizer isso, não tem igualdade, né? Então, como nós de fato somos justificados? Nós cremos primeiro na imputação, não na infusão. Então, Romanos 3, 22, 26, 4, 3, 9, 2 Coríntios 5, 19, 21, nossos pecados são o quê? Imputados a Cristo. Não é isso que nós lemos? Nossos pecados são transferidos para Cristo. Só que não é só isso. Lembra que o perdão não passa. O que mais agora é imputado em nós? A justiça de Cristo. Então, para sermos salvos, nós não somos salvos só pela morte de Jesus. Senão Jesus Cristo vinha ali aos 30 anos e morria e acabou. Mas ele veio como bebê, cresceu sob a lei, viveu uma vida justa, não cometeu um pecado sequer e morreu sem pecado, de forma que os nossos pecados foram transferidos para ele e toda a justiça dele foi transferida para nós. Por isso agora nós somos declarados justos, por uma justiça que é externa. E Roma, lá, a Igreja Católica fala que isso é uma ficção legal. Deus nos declara justo quando nós realmente não somos. Certo? Eles acusam a gente disso, é uma ficção legal. Deus deixaria de ser justo, afinal Deus está falando que alguém é justo quando não é, de fato. E a gente fala que isso seria verdadeiro se a imputação não foi real, mas a imputação foi real. A nossa transferência dos pecados para Cristo foi real, não foi uma ficção. E a justiça dele foi realmente transferida para nós. Então, quando Deus nos declara justos, é porque nós fomos feitos justos, não uma justiça dentro de nós como a Igreja Católica fala, mas por uma justiça externa. Então, Deus realmente transferiu os nossos pecados para Cristo e realmente transferiu a justiça dele para nós. Então, não é uma ficção legal, mas é algo legal real, porque isso foi uma realidade. Então, Lutero afirmava essa seguinte fórmula: simul justus et peccator, que somos simultaneamente justos e pecadores, que nos ajuda a entender muito bem isso. Somos justos por virtude de Cristo, pela justiça de Cristo. Nós já somos justos, é uma justiça extra nós, é uma justiça alien, que é de fora de nós. Então nós somos simultaneamente justos, porque a justiça de Cristo que é de fora é aplicada a nós, mas ainda não somos perfeitamente aperfeiçoados. Ainda podemos cometer pecados. Então somos simultaneamente justos e pecadores. Certo? Que é uma formulazinha muito legal que é sempre bom lembrar. A justiça que nos salva não é a nossa. Certo? Que nos traz de novo humildade. Não é a nossa justiça que nos salva. É de Cristo que nos salva. E a causa instrumental, então, da nossa justificação seria apenas a fé. Sem obras. Apenas a fé. Então, a gente fala que é sola fide. Então, quando fala que é só fé, é um resumo para que é só fé em Jesus Cristo somente. Somente em Jesus Cristo. Então, apenas pela fé que a justiça de Cristo é imputada em nós e nossos pecados removidos. Então, não é necessário, nesse ponto, cooperação. Tanto que isso aqui, na resposta, é falado de um ato.
Não é uma obra, é um ato da livre graça de Deus, que é feito de uma vez por todas por Deus. E pronto, você já é considerado justo. Não precisa de uma obra, de uma cooperação, de um processo. Então, nossa justiça é chamada de sintética, que é fé mais nada é igual a declaração de justo. Nada nosso. Certo? Então, a fé, somente a fé, é igual a declaração de justo, que pela fé, a justiça de Cristo, nós apropriamos da justiça de Cristo. Certo? Estou indo muito rápido? Tudo bem? Então, resumo, a gente tem a dupla imputação, a expiação e propiciação, onde a causa instrumental é a fé, mais nada, e a justificação é sintética. Fé, mais nada, a gente tem a declaração de justo. Tudo bem? Então, qual que é a base da nossa justificação? É simplesmente, unicamente na obra meritória de Cristo. A salvação é por mérito, mas não seu. É o mérito de Cristo. Até a fé que você tem é dom de Deus. Certo? Então, a base é a perfeita obediência de Cristo, satisfazendo todos os critérios, todo o padrão de justiça de Deus. Paulo não considera a sua justiça como válida. Lembram de Filipenses 3, 2, 9? Se alguém podia se gloriar, seria eu. Sou fariseu, judeu de judeus. Como que é lá? Hebreu de hebreus. Quanto ao zelo, fariseu. Porém, eu julgo isso tudo como o quê? Refúgio, como cocô, como algo que não vale nada, que não presta para nada. Por quê? Por causa da maravilhosa graça de Deus, por causa de Cristo Jesus. É isso que nos salva, é a obra meritória de Cristo, não a nossa justiça. Certo? Nem o melhor dos seres humanos tem nada para se gloriar em Cristo, tanto que ele termina aquele que se gloria em quem? Em Cristo Jesus. Certo? Então, que soberba há na nossa forma de entender a salvação? Nenhuma. Muito pelo contrário, nós sempre falamos que tudo que nós produzimos de nós mesmos não vale nada, é refúgio. Muito bem, então justificação em obras. Aí a gente vai entrar na parte de Tiago, acho que não vai dar tempo, né? Que é bom tratar um pouquinho com calma. Que só para dar a introdução assim, Romanos é o livro que fala bastante, a carta que fala bastante de justificação. Em Gálatas, especialmente, fala bastante que não é o quê? Por obras. Então, Gálatas 2,16 fala, por obras de lei ninguém será justificado. Mas e a carta de Tiago? O que essa carta fala, afinal de contas? E é interessante notar que tanto Paulo como Tiago usam como prova Abraão. Certo? Paulo fala de Abraão, que creu e por isso foi imputado como justiça, e Tiago fala que Abraão, que sacrificou seu filho e por isso foi justificado por obras. Onde tem o texto famoso de 2,24, que é o texto de coração de muitos católicos, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, e agora? Justificada por obras? Não? Não? Ninguém está convencido por esse texto? A gente vai tratar mais em detalhes, mas o ponto principal, não dá para terminar assim, né? Mas o ponto principal é que eles estão respondendo duas perguntas diferentes, né? Fica bem claro que Paulo e Tiago estão respondendo perguntas diferentes, onde o fruto da fé é a obediência, né? Então, qual a pergunta que Tiago está respondendo? Está lá no capítulo 2 ainda. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso o semelhante fé salvá-lo? A pergunta ali antes, pode essa fé que você tem realmente salvar, se não tem obras? Ou mais para frente, né? Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então a pergunta que Tiago está respondendo, essa fé que você tem é verdadeira? Não é a pergunta que Paulo está respondendo. Paulo está falando sobre a justificação diante de Deus, enquanto Tiago é a justificação diante dos homens. Pode essa fé que você professa ter realmente salvar se você não tem obras? Então são perguntas diferentes e eles não se contradizem. Passou o tempo já. Mas tudo bem, né? Dá para encerrar aí essa parte de Tiago, ainda fica meio nebuloso. Começar a falar essa parte bem no finalzinho é dureza, né? Mais alguma coisa? Depois a gente volta a essa parte aí domingo que vem e prossegue aí para adoção e santificação. Mais nada a tratar? Bom, pastor, pode orar para a gente, por favor, para encerrar? Antes, só um minutinho. Por que nós estamos estudando o breve catecismo? Vocês se lembram? Quando nós iniciamos em fevereiro os nossos estudos? E ainda mais hoje por conta do que foi dito, né, da aula e tal, da exposição.
para nós termos firmado cada vez mais a nossa fé, não é? As doutrinas, a compreensão, a nossa salvação, para podermos explicar para outros, para podermos conversar com quem quer que seja e termos essas doutrinas, estas verdades, o evangelho na mente com mais facilidade, para então expor, não é? Pregar, evangelizar. Por isso também estamos estudando no culto Jonas. Jonas é um profeta, de fato, evangelista, o maior de todos eles, não é? Que foi enviado para pregar o evangelho a uma nação ímpia, não é? Então, casamos esses dois temas, tanto o breve catecismo quanto Jonas, para aguçar, para fundamentar, enfim, a nossa fé, para podermos, então, levar esse evangelho, não é? Com mais firmeza, com mais, entre aspas, tranquilidade, no sentido de estamos sabendo o que Deus tem falado para nós, o que Ele requer de nós e o que Ele ensina para nós passarmos. Tá bom? Então é por isso que estamos estudando aí o breve catecismo. Vamos orar? Pai, obrigado uma vez mais pela Tua palavra, pela exposição dela, ó Deus, que temos no breve catecismo, porque podemos, pelo Teu Santo Espírito, compreender também a Tua palavra. Pedimos ao Senhor, uma vez mais, que nos dê forças, nos dê da Sua graça, ânimo, disposição, também amor pelos perdidos, tanto aqueles que estão muito perto de nós, aqueles a quem amamos, aqueles com quem temos e desenvolvemos amizades, mas ainda não se dobraram ao Senhor, como também a tantos outros que o Senhor vai colocando na nossa vida, no nosso caminho. Que tenhamos, então, essa disposição, esse amor, esse desejo de compartilharmos, ó Deus, do Evangelho, o Evangelho que um dia transformou a nossa vida, e agora possamos também, como recebemos de graça também oferecermos. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Obrigado por esse tempo aqui, obrigado pelo nosso professor, presbítero Daniel, que se empenha também para estudar e passar para nós esses ensinamentos. Nos abençoe, ó Deus, nos livre do mal, nos livre de pecarmos contra o Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.